A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Deixa eu fazer um lembrete para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todas as quintas-feiras nós vamos estar fazendo uma live. E você fazendo isso, você vai ser lembrado do nosso encontro. Vamos para a mensagem do pastor Paul Enxu. O que impede o fluir dos recursos divinos? Veja, você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado por suas ações. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Quando os pecadores vêm a Jesus, quebrados, infelizes, sofredores, primeiramente lhe ensino que Deus habita em seu interior e que possui todos os recursos em Jesus Cristo. Então, procuro reeducá-los para que desenvolvam seu coração a fim de cooperar com Deus. Todos, sem exceção, partem com a nova fé em Deus e levam uma vida milagrosa e vitoriosa. Esses membros podem contribuir de muitas e muitas formas com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, tempo, tudo aquilo que Deus tem disponibilizado e colocado em seu coração. Mas eles estão enriquecidos em Cristo. São tremendos sucessos porque sabem como obter o recurso da fonte. Ponha isso na sua mente. A fonte é Deus. Mas primeiro devem ser limpados dos pecados da carne. Esses pecados é que impedem o fluir dos recursos divinos na vida das pessoas. A maioria das pessoas luta com 4 pecados da carne. Pecados estes que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Se não se livrarem destes pecados, seus canais serão tão entupidos que Deus não terá a oportunidade de fluir através deles. Com os meus anos de aconselhamento, meus anos de ministério, eu descobri esses pecados na vida das pessoas através de minhas conversas, através de aconselhamento e através da revelação do Espírito Santo de Deus. Primeiro, as pessoas sofrem por causa do ódio. O primeiro pecado que examinaremos chama-se o ódio. Conservar o ódio em seu coração vai impedir que Deus venha a fluir através de você, porque o ódio é o oposto do amor e Deus é amor. Deus jamais poderá fluir através de você se você conservar ódio em seu coração. E esse ódio, esse espírito não perdoador, será o inimigo número 1 de sua fé. Cristo Jesus destaca esse fato
em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Certo dia, um senhor bateu à porta do meu escritório. Abri a porta, pensei que ele estivesse bêbado porque estava cambaleando. Sentou-se e tirou algo do bolso, um punhal afiado. Fiquei atemorizado. Pensei, como é que as minhas secretárias deixaram este homem entrar aqui? Disse para ele: não use esta faca. Diga-me por que você veio aqui. E respondeu ele: Senhor, eu vou cometer suicídio, mas primeiro vou matar minha esposa, meu sogro, minha sogra e todos os que se encontrarem ao meu redor. Um amigo meu me aconselhou vir aqui assistir a um dos seus cultos antes de fazer todas estas coisas. Vim e assisti ao culto. Escutei com atenção, mas não consegui entender nenhuma de suas palavras por causa do seu forte sotaque sulista. De modo que, depois de ouvir o que o Senhor tem a dizer, vou sair daqui para realizar todos os meus planos. Estou morrendo, tenho tuberculose e tenho acessos de tosse o tempo todo. Eu disse para ele: acalme-se, sente-se aqui e me conte a sua história. E ele disse: durante a última etapa da guerra do Vietnã, eu servi como mecânico e dirigia um carro. Trabalhei em todas as linhas de frente, construindo trincheiras e estradas, arriscando a vida a fim de ganhar mais dinheiro. Enviava todo o dinheiro para minha mulher e quando a guerra acabou, mal tinha o suficiente para sair do Vietnã. Todas as minhas economias enviei para ela. Mandei-lhe então um telegrama de Hong Kong e esperava vê-la com as crianças no aeroporto de Seul. Mas ao chegar lá, não vi nem sombra deles. Pensei que talvez não tivessem recebido o meu telegrama, mas quando cheguei correndo em casa, descobri estranhos morando lá. Descobri que minha mulher tinha fugido com um jovem. Ela me havia deixado, levado todas as minhas economias. Morava em outra parte da cidade. Fui até lá e lhes implorei que voltasse para mim. Ela se negou terminantemente. Fui ver meu sogro e minha sogra a fim de lhes expor o caso. Deram-me $40 e me expulsaram de sua casa. Em menos de uma semana eu tinha um ódio ardente em meu coração e comecei a vomitar sangue. Agora, a tuberculose acaba comigo rapidamente e não tenho esperança alguma. Vou destruí-los um por um e então matarei a mim mesmo. E eu disse-lhe: cavalheiro, essa não é a maneira de fazer vingança. A melhor maneira de se vingar é encontrar um novo emprego, construir um lar mais lindo e melhor e mostrar a eles do que o Senhor é capaz. Desta maneira você realmente poderá vingar-se, mas matá-los e depois matar a si mesmo não lhes trará satisfação alguma. E ele disse: eu os odeio. Enquanto os odiar, vai destruir-se, disse para ele. O ódio destrói mais a pessoa que odeia do que aos outros. Por que não experimenta Jesus? Perguntei. Quando Jesus entrar em seu coração, todo o poder de Deus vem e habita em você. O poder de Deus fluirá através de você. Deus o tocará e vai curar, e vai restaurar a sua vida. Você pode reconstruir sua vida e isso seria vingança verdadeira contra os seus inimigos. Então, eu o enviei para a montanha de oração, onde ele ouviu a palavra, recebeu orações e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
Contudo, ele não podia perdoar de todo o seu coração a esposa. E eu disse para ele: bendiga a sua esposa. A melhor maneira de perdoar sua esposa é bendizer a ela. Abençoe-lhe. Abençoe a ela o espírito, a alma, o corpo e a vida. Ore para que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre ela. E ele disse: não posso abençoá-la. Não vou amaldiçoá-la, porém não consigo abençoar ela. E eu respondi: se não a abençoar, não será curado. Ao abençoar, as bênçãos começam em você. Você vai aproveitar mais de suas bênçãos do que ela. Temos um ditado que diz: se desejas sujar o rosto dos outros com barro, terá primeiro de sujar suas mãos. De modo que, se amaldiçoar sua mulher, a maldição primeiro tem de sair da sua boca, e você será amaldiçoado primeiro. Mas se abençoar sua esposa, a palavra de bênção procederá do seu coração, saindo-a pela sua boca, pelos seus lábios, e você será abençoado primeiro. Assim sendo, vá em frente e bendiga a sua esposa. Ele começou a abençoá-la, a princípio por entre os dentes. Ele continuou a bendizer-lhe e em menos de um mês foi completamente curado da tuberculose e sua vida foi transformada. O poder de Deus começou a emanar dele e sua face brilhava. Ao encontrá-lo um mês mais tarde, ele exclamou feliz: ô pastor, eu estou muito feliz no Senhor, eu estou louvando a Deus porque agora realmente aprecio de verdade a minha esposa. Foi por ela ter me deixado que eu encontrei Jesus Cristo. Oro por ela todos os dias. Renovei minha licença para dirigir tratores, tenho um novo emprego, estou construindo um novo lar e eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na minha vida e vai abençoar minha esposa também. Esse homem louvava ao Senhor. Ele reconstruiu sua vida através do poder de Deus que tinha começado a emanar de sua vida. Ele estava curado de espírito e corpo. Se não se livrar de seu ódio, não poderá entrar em contato com o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Quando você sair a pregar o evangelho, deve ajudar as pessoas a compreender este fato. Certo dia, uma professora veio me ver. Ela era diretora de uma escola e sofria de artrite. Tinha ido a todos os hospitais, mas não tinha sido curada. Impus as mãos sobre ela, orei, repreendi a doença, gritei, fiz tudo o que podia, mas Deus não a curou. Muitas pessoas tinham sido curadas na igreja, mas a despeito de tudo, ela não era curada. Afinal, comecei a desistir. Mas certo dia, o Espírito Santo me disse: não grite, ore e repreenda. Não posso fluir através dela porque ela odeia o ex-marido. Eu sabia que ela se tinha divorciado 10 anos antes. Então, enquanto ela estava sentada para minha frente, eu disse: irmã, por favor, se divorcie de seu marido. Ela olhou para mim e disse: pastor, o que o senhor quer dizer com me divorciar do meu marido? Nós estamos divorciados há mais de 10 anos. Não, não está, eu lhes disse. Oh, sim, estamos sim, insistiu ela. Sim, eu respondi, é claro que estão legalmente no papel, mas mentalmente você nunca se divorciou dele. Você o amaldiçoa todas as manhãs. Todos os dias você o amaldiçoa e odeia. Em sua imaginação nunca se divorciou de seu marido. Em sua mente ainda vive com ele. E esse ódio está lhe destruindo e secando-lhes os ossos. Por causa disto, sua artrite não tem cura. Médico algum poderá curá-la. E ela disse: mas ele me causou muito prejuízo. Quando me casei com ele, ele nunca arrumou um emprego. Esbanjou todo o meu dinheiro.
destruiu minha vida e depois foi viver com outra mulher. Como é que eu posso amar esse homem? E eu respondi: amá-lo ou não é problema seu, mas se não amar, morrerá de artrite. A artrite somente será curada pelo poder de Deus. O poder de Deus jamais cairá do céu como um meteoro, a fim de tocá-la e curá-la. Não, continuei. Deus habita dentro de você e ele vai emanar de seu interior e curá-la. Mas o seu ódio impede o fluxo de Deus e do poder de Deus. Por favor, comece a bendizer, abençoar seu marido. Bendiga seu inimigo e faça o bem a ele, diz a Bíblia. Então, aprenderá a amá-lo e criará um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocá-la. Ela tinha o mesmo problema do homem que sofria de tuberculose. Chorando, ela disse: não posso amá-lo. Pastor, por favor, me perdoe. Não o odiarei, mas não o amarei. Você não pode parar de odiá-lo se não o amar, eu disse. Veja seu marido através da imaginação. Toque-lhe e diga-lhe que o ama e o abençoe. Uma vez mais, ela relutava, de modo que fiz uma oração por ela. Ela chorava, mordendo os dentes, mas afinal começou a sentir amor por ele e, orando, pediu a Deus que o abençoasse, que o salvasse e que lhe desse todas as coisas boas. O poder de Deus começou a fluir através dela e ela foi tocada. Em menos de 3 meses foi libertada de sua artrite. Sim, Deus habita em você, mas se você não se livrar do ódio, esse arqui-inimigo, o poder de Deus, não poderá fluir por seu intermédio. Segundo ponto que impede o fluir das bênçãos de Deus na vida das pessoas. Muitas pessoas vivem em temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se desse medo. O segundo pecado neste grupo de 4, medo. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula na qual devia lidar com garrafas de álcool com ossos e intestinos humanos. As simples vistas destas garrafas me enchia de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia drogas miraculosas e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos e nossos intestinos teriam a aparência dos que estavam naquelas garrafas para o resto de nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula ele disse: há pessoas que nascem com tendência para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar os pescoços e a medi-los, como se fossem cegonhas. Olhando para meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que contrairia tuberculose. O temor começou a me oprimir o coração, a minha mente. Quando cheguei para minha casa, fui logo olhar no espelho. Medi o pescoço a tarde toda. O temor começou a me invadir e comecei a viver sob o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. Temor é fé negativa. De modo que, como eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose. E para a medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, é exatamente isto o que eu esperava. E a Bíblia diz, Jó falou:
O mal que eu temia, esse me sobreveio. Eu tinha lido em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre com medo, com hábito. Coloca aquilo na cabeça e começa a desenvolver. E eu pensava comigo mesmo, como é que a gente pode morrer através do pensamento, através do hábito, através do medo? Então, reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu de pressão alta. Agora, o neto vive em constante temor de morrer de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentir alguma tontura, ele há de pensar: isso é um ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com o seu temor e expectativa. O medo cria esta situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Todos os anos você vê nos periódicos, você vê nos noticiários, você vê na TV, na internet, as campanhas contra o câncer e começam a falar nas estatísticas e começam a falar nos números de pessoas que poderão ficar com câncer. Então muitas mulheres começam a pensar: será que eu estou dentro dessa estatística? E começam a pensar sobre a doença e começam a desenvolver o medo da doença. Isso é prejudicial. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Certa mulher poderia dizer: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que, com toda certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à mesma idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram, e sentir qualquer tipo de dor, poderá dizer: isto é o câncer. Certamente está chegando o meu tempo. Ela há de esperar todos os dias dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer e repetirá esses pensamentos muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que as pessoas morreriam por hábito, morreriam por causa do seu pensamento incubado na sua mente e do medo da doença. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começará a fluir através de suas veias, artérias, através de substâncias que são jogadas ali e começam a produzir um sistema que vai acabando com o sistema imunológico da pessoa. E muitas pessoas dizem assim: meu avô teve, meu bisavô teve, meu pai teve essa doença, então eu sou propenso a ter também. Mas a Bíblia diz em Gálatas que Jesus Cristo levou toda a maldição hereditária sobre si. Então Jesus já levou, você não precisa levar. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado de minha segunda igreja, eu tinha 10 mil membros batizados, com uma assistência regular de 12 mil pessoas. Eu vivia feliz, me sentia muito bem e satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofé. Então eu disse: Deus, vou ficar nessa igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: Chu, seu tempo aqui terminou. Você deve se preparar para mudar. Eu disse: Senhor, mudar-me? Já comecei uma igreja e esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Porque deve ser sempre eu quem dá início a essas novas obras. Estás escolhendo a pessoa errada. Dize a outro que vá. Assim comecei a conversar com o Senhor.
Ninguém, entretanto, meus irmãos, deve argumentar com Deus, porque ele sempre tem razão. Finalmente, Deus me disse: você deve ir e edificar uma igreja com espaço para 10.000 pessoas sentadas. Uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho o pavor mortal de edificar uma igreja desse tamanho. Mas Deus disse: não, eu quero que você vá e você tem de ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele, por alto, que eu ia precisar pelo menos de 2,5 milhões de dólares, só para a igreja. Para o terreno precisava de outro 500 mil e para o terreno que estava ali próximo, a fim de construir o complexo de apartamentos, mais outros 2 milhões. Um total de não menos 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim, completamente estupefato, sacudiu a cabeça e não disse nada. Saiu e foi embora. Então eu fui a uma reunião dos anciãos da igreja e lhe contei o plano. Certo ancião disse: pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Eu disse: nenhum centavo. Então eles disseram: o senhor é um homem bom, um ministro genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja e um complexo de apartamentos. Então reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me completamente desnorteado, estava cheio de medo. Fui ao Senhor: Senhor, ouviste todas as palavras dos anciãos e dos diáconos? Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre este assunto de novo, porque eles estão de acordo em não ajudar em nada nesse plano. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração: filho, quando foi que lhe pedi que fosse falar com os anciãos e com os diáconos? Então, eu não devia ter feito isso? Perguntei. E o Espírito Santo respondeu: mandei que você construísse uma igreja, não que fosse discutir e apresentar planos para ninguém. Essa é a minha ordem. Então me levantei. Sim, se essa é tua ordem, eu vou cumpri-la. Fui para a prefeitura e comprei o crédito de quase 2 hectares no bairro mais caro, situados em frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamentos, tudo a crédito. Pensei com meus botões: eles construirão a igreja. Eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram as obras, fizemos um culto especial. Finalizando o culto, fui ver como as coisas estavam. Pensei que os trabalhadores abririam algumas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para o alicerce e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de trabalhadores cavando a terra como se fossem fazer um lago. Havia construtoras ali no terreno, pessoal andando para cima e para baixo. Fiquei louco de medo e perguntei: pai, vês como estes homens estão cavando? Eu terei de pagar por tudo isso, Senhor, e eu não posso. Eu tenho 2.500 dólares. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e pela imaginação me vi sendo levado num carro de polícia. Me ajoelhei e orei: ó Deus, que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde estás tu? Sei que és o recurso total e coloco minha confiança em ti. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos e de novo vi as obras, voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso,
Durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. De que você tem medo? Se você olhar para as suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com o temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há dois tipos diferentes de conhecimento. Conhecimento sensório dos sentidos, os 5 sentidos, e conhecimento revelado através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela fé. Devemos viver pelo conhecimento revelado, encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento através dos sentidos. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Deus é maior do que o ambiente em que você está e maior do que as circunstâncias em que você vive. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé. Nem Deus poderá fluir através destas pessoas. Peço-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. E o terceiro grande obstáculo para o fluir das riquezas, bênçãos, saúde, uma vida bem-sucedida, uma vida de paz, de espírito, de prosperidade e sucesso é que muitas pessoas vivem com complexos de inferioridade e são constantemente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei com vocês. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área que existe pessoas pobres e simples e humildes, não tem como tirar essas pessoas dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e fiquem resignadas em viver em seus fracassos. Tem pessoas que fracassaram há mais de 10 anos, mas continuam falando daquele fracasso. Mas enquanto tiverem essa atitude, você não as pode ajudar. Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se a ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, o menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Louvavam-no constantemente na presença do irmão maior e elogiava aquela criança constantemente. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e se sentir inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez eu sofri de um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação me mandou chamar. Nessa época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. E me perguntaram: você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? E eu disse: sim. Você é um fanático, pastor. Me asseguraram. E eu disse: não sou fanático, faço tudo de acordo com o ensino bíblico. Me defendi. Depois de discutirem este assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Houston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, eu fui atingido por sentimento de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição.
Me sentia pequeno, me sentia para baixo, me sentia incapaz, me sentia resignado diante das minhas dificuldades. Não conseguia crescer e eu precisei lidar com isso. Foi-me difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando eu fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos, irmãos e irmãs, lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crer. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Não podemos viver com sentimento de inferioridade, porque Deus, o nosso Deus, é muito grande. O Criador dos céus, da terra e do universo, Ele não quer filhos que se sintam completamente caídos, cabisbaixos e se sentindo inferiores. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Nesse dia nós estávamos fazendo compromisso para terminarmos com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela. Ele está doido. Mas depois do culto, quando eu fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade e explicou. Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, me levaram para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram. Mas enquanto estava sentado ali, ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio, meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. E eu disse para ele, você é alguém. Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus agora. Levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus à espera de serem liberados através da sua vida. Que tipo de trabalho eu posso fazer? Ele me perguntou. Não sei, respondi. Mas continue a ler a Bíblia e a orar, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Certo dia ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz que somos o sal e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Não tenho condições de vender sal em grande quantidade, mas eu posso vender e começar no varejo, não é, pastor? Bem, se você acredita nisso, vá em frente, eu lhe disse, faça-o. Deus é contigo. Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e se regozijou muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito.
Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém para a beira do rio, onde colocou um capital de $50.000 em sal. Mas certa noite de verão choveu torrencialmente e pela manhã, quando me levantei, a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo nessa tarde, depois da parada da chuva, corri para a casa dele. Outros amigos e materiais podem ser recuperados de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar no seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido, a água tinha levado. O homem agora, ancião de minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei: você está bem ou você está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco. Não se preocupe, perdi tudo. Deus o levou. Mas como o Senhor sempre me tem dito, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode me levar ao sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que habita na minha mente, no meu coração e na minha vida. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Espere só, dê-me tempo, levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje ele é um multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem sua própria fábrica. Ele já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver e a Nova York. Recentemente fez uma viagem para a Europa. Esse homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que estão à nossa disposição, as riquezas de Deus e as grandezas de Deus que podem e têm como fluir dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa. Este quarto sentimento é muito terrível na vida das pessoas. Deve ser vencido antes que o Espírito possa trabalhar ativamente através de Deus, através da vida dessa pessoa. Pois enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais poderá fluir através dessa pessoa. As pessoas precisam compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente poderão vir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia, eu estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era uma pessoa muito elegante e a esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos de idade, parecia velha, emaciada e quase nem podia abrir os olhos. O marido disse: pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei tudo, levei para a psicologia, psiquiatra e todos os remédios imagináveis. Sou rico, já gastei milhões e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora, desenganaram-na de vez. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que tudo isso era verdade e orei para ela procurando e discernindo através do Espírito Santo, através do Espírito de sabedoria, para ver do que ela estava realmente precisando nessa situação. E orei silenciosamente: Senhor, ela veio até aqui, Senhor. Agora me ilumine, Espírito Santo de Deus, e diga o que é que eu posso fazer. Imediatamente a voz suave de Deus falou: ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental. Pedi que o marido saísse do escritório e, me voltando para a mulher, disse: a senhora deseja viver? É preciso que viva por causa de seu marido, pelo menos.
Se a senhora tivesse de morrer, já teria feito, pois agora a senhora tem 3 filhos. Se morrer agora, deixando os filhos para seu marido cuidar, realmente atrapalhará a vida dele e as crianças sofrerão a sua perda. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e para os seus filhos. Gostaria de viver? Perguntei para ela. E ela disse, sim, eu gostaria de viver. Então, posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve me contar sua vida passada. Ela se aprumou na cadeira e, com os olhos saindo faíscas de fogo, respondeu, será que estou na delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me pede isso? Isto não é um interrogatório e não tenho de revelar meu passado. Então não poderia ajudá-la, eu respondi. Se a senhora persistir nesse curso de ação, vou pedir que Deus revele diretamente as áreas problemáticas de seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse, pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que seja esse o meu problema. Sim, disse eu. Essa é a causa de seus infortúnios. Ela disse, meus pais morreram quando eu era bem jovem. Praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Minha irmã era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante meu tempo de ginásio, colegial e faculdade. Mas no 3º ano da faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar para a luz seu último filho. Durante o tempo em que ela esteve lá, eu tomei conta da casa e das crianças. Sem saber tudo o que estava acontecendo, meu cunhado e eu começamos a nos apaixonar e a ter um caso. Não sei o que aconteceu comigo, mas caímos num relacionamento imoral. Logo, a culpa se alojou em meu coração. Desse momento em diante, eu morria de culpa, mas meu cunhado continuava a me telefonar, fazendo chantagens de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e em estações de água. Tive vários abortos e ainda assim não podia recusar os pedidos de meu cunhado. Eu morria de medo de minha irmã descobrir, por isso meu cunhado me intimidava continuamente. Eu estava sendo destruída aos poucos. Ao me formar, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento. Encontrei um emprego e o jovem que agora é meu marido me pediu que se casasse com ele. Nada perguntou do meu passado. Aceitei porque assim me afastaria e me livraria do meu cunhado. Me casei com ele e com o correr do tempo ele se tornou muito rico. Demitiu-se de seu antigo emprego e começou seu próprio negócio. Agora está rico. Temos um bom lar, dinheiro e tudo o que precisamos. Mas desde o dia que caí com meu cunhado, tenho sofrido destes fortes sentimentos de culpa. Sempre que tenho relações com meu marido, me sinto como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber o seu amor. Por dentro choro amargamente. Meus filhos são como anjos. Gostam de me abraçar dizendo, mamãe, eu te amo, mamãe. Mas eu odeio a mim mesma. Sei que sou como uma prostituta. Não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos e do meu esposo. Não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que eu me visto dessa maneira tão desleixada e não me cuido. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração. Eu lhes disse, a senhora deve perdoar-se a si mesma. Tenho boas novas para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode me perdoar os pecados, pastor.
disse ela chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso lhe confessar o que fiz. Isso prejudicaria sua vida toda. Indaguei silenciosamente. Senhor, como posso ajudá-la agora? Tens de me ajudar, Senhor. Então ouvi uma voz branda, leve em meu coração e subitamente ocorreu-me uma ideia. Eu disse, irmã, feche seus olhos. Pedi, fazendo o mesmo que a senhora está fazendo, vou fechar os meus olhos também. Vamos pela nossa imaginação até um lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados para a margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Vamos jogar agora o cascalho e vamos ver o que acontece dentro do lago. Eu vou jogar primeiro. Seguro a pedrinha em minhas mãos e jogo no lago. A senhora ouviu o barulho da água? Um leve murmúrio e as ondas. Onde está a minha pedrinha agora? Ela disse, foi para o fundo do lago. Muito bem, respondi. Agora é a sua vez. Pegue a pedra grande que a senhora pegou. Sim, a senhora pode jogá-la agora, hein? Muito bem. Qual foi o barulho que ela fez? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Muito bem. Mas aonde está a pedra agora? Eu perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando a jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído. A minha produziu pequenas ondas e a sua produziu ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? O ruído e a sua influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isto tocou a alma daquela mulher e ela despertou para a verdade. Quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados, pastor? É claro, respondi. Ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo-se. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre a sua cabeça e fiz a oração na vida dela. E fiz com que ela também fizesse a oração do pecador. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela levantou-se exclamando, pastor, estou salva. Todos os meus fardos, todos os meus pecados foram desfeitos. Comecei a cantar e ela começou a cantar também louvores a Deus. Até esse momento, ela nunca tinha cantado hinos e louvores a Deus e se alegrado na presença do Senhor, mas deste dia em diante, ela glorificava a Deus e exaltava o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo tanto barulho, o seu marido escutou e correu para ver o que estava acontecendo no escritório. Ao vê-la, ele correu para ela e abraçou-a com força. Ela nunca tinha feito isto antes e seu marido estava assombrado e perguntou, o que o Senhor fez com ela? Deus realizou um milagre, eu respondi alegremente, e voltando-me para a esposa, eu disse, deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Esse casal agora é membro de minha igreja e sempre que olho para o rosto dessa senhora, não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo. Agora ela não tem doença alguma. Foi completamente curada. Ao soltar seus sentimentos de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, neste instante você tem todo o poder de Deus dentro dos seus corações, dentro de vocês.
dentro da sua alma, dentro da sua mente, podem recorrer a esse poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio, seu estudo, tudo que você precisa. Deus tem um poder infinito. Quando saírem para pregar o evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a destampar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais. Estarão dando Jesus para as pessoas e, por meio de Jesus, Deus vem habitar em seus corações. E também, você mesmo, se livrando destes 4 elementos daninhos que atrapalham a sua vida e que fecha a fonte dos mananciais de Deus no seu coração, você pode ter uma vida abençoada, uma vida debaixo do poder de Deus, uma vida ampla, de portas abertas, portas que nunca se fecharão, em o poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado você que está nos acompanhando, que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer de todo o coração as pessoas que têm abençoado esse canal, abençoado a obra missionária em Guarabira que a Igreja Boas Novas vem realizando. Que Deus abençoe você em um poderoso nome de Jesus e que sua oferta cresça, se multiplique em nome de Jesus e que você seja próspero, saudável, feliz e alegre na presença de Deus. Amém, amém e amém.